gastar por ela. E ela, aquilo que fizer com o dinheiro dela, é uma coisa voluntária. Logo, a responsabilidade, o marido tem maior do que ela. Sendo assim, ele é mais forte. Mesmo na construção física, Allah subhanahu wa ta'ala deu ao homem mais pujança do que a mulher. Mas isso não significa que ele tem que agredir a ela, ou ele tem que ser rude para com ela, porque ela é casada, não é quem casa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, telespectadores, prezados irmãos e irmãs. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que concedeu-nos a oportunidade de estarmos aqui a falar sobre o Islã, nas nossas conversas sobre o ilm. Temos aqui o nosso prestigioso, respeitoso Sheikh Qasim David, Hafidhahullah, conhecido por todos. E temos a oportunidade, eu vou ter a grande oportunidade de fazer algumas perguntas que nós temos como dúvida e que muitas pessoas também podem ter como dúvidas em relação ao nikah. E vamos debruçar sobre este tema naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilitar. Sheikh Qasim, assalamu alaikum, como está? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Estou bem, alhamdulillah. Alhamdulillah, Sheikh Qasim, nós estamos aqui hoje para falar sobre o nikah, para debruçar sobre o seu conhecimento e dúvidas, tirarmos dúvidas que podem pairar acerca do nikah. Então, antes de nós começarmos, Sheikh Qasim, eu queria que o Sheikh definisse para nós o que é o nikah e qual é o benefício e a sua importância no Islã. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Respeitados telespectadores, respeitados ouvintes, respeitados irmãos, o nikah é a forma legal das pessoas viverem em comunhão. Isto é, uma mulher e um homem, para viverem maritalmente, é só com o nikah que isso acontece. O nikah, portanto, é o casamento islâmico. A sua importância é que as pessoas vivem dentro do Sharia, dentro do Din. A sua relação, uma relação legal, islamicamente falando. O benefício é que eles não se incornem no erro, no ziná, não se incornem no pecado. Então, no nikah, Allah Ta'ala dá baraka na vida deles, na forma deles viverem, e não só. Mas, se este nikah for de acordo com o preceptuado no Islã, Allah subhanahu wa ta'ala, a todo momento em que eles viverem e conviverem, eles estarão dentro da obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, alhamdulillah. Muito bem, Sheikh Qasim. Agora o Sheikh Qasim definiu o nikah como o matrimônio islâmico. E aqui pode pairar uma dúvida. Um casal, um marido e uma mulher, que eram cristãos ou pertenciam a uma outra religião e casaram. Não casaram de acordo com o Sharia, mas casaram. Supondo se esses dois ficarem muçulmanos ou um deles, será que eles têm que fazer o nikah de novo? Ou será que o pacto que eles fizeram antes de serem muçulmanos, o contrato marital também é válido? O contrato marital é válido, porque é legal, conforme eu disse. Estarão aí preenchidos serão preenchidas as circunstâncias do nikah. Portanto, aquilo que o nikah de qualquer religião pede é universal. Certo, isso mesmo. Então, mesmo que alguém
converteu-se, não precisa repetir o matrimónio com a sua mulher. Exato, uma vez que as condições do Nikah foram preenchidas. Alhamdulillah, muito bom saber isto. Agora, Sheikh, tem uma coisa que muita gente fala e alguns têm dúvida acerca do melhor momento ou da melhor idade ou da preparação para fazer um nikah. Há pessoas que vêm jovens já aconselham, olha, tu já atingiste uma idade, tens que casar. Ou alguém tem uma idade mais avançada, 30 anos, dizem que tens que casar porque já atingiste uma idade. O que eu queria saber com o Sheikh é, será que existe uma idade prescrita no Sharia? Será que existe um momento ideal para dizer-se que um homem ou uma mulher tem que casar? Sim ou não? Bom, existe, portanto, o momento ideal, quando esse indivíduo, ou homem ou mulher, tiver uma capacidade, por exemplo, vamos lá falar do homem neste caso, tiver uma capacidade fisiológica, uma capacidade mental e uma capacidade financeira. Aí, esse indivíduo está apto para fazer um nikah. Agora, em termos de idade, definirmos números, isto não tem nada a ver. Interessa essas tais capacidades de que eu me referi. A mulher também, se tiver uma capacidade mental, uma capacidade fisiológica, ela pode contrair este casamento. Certo, isto é algo muito importante porque nós cá ouvimos muito, né? Pessoas uns a dizerem que não, a pessoa quando atinge os 18 anos já tem que casar, porque no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, os sahabas, todos eles casavam, até Anas bin Malik casou com 11 anos e outros casavam com 15, com 16 anos, por aí. Então, será que esta prática dos sahabas e dos muçulmanos passados, dos primeiros, que eles sempre casavam numa idade, enquanto ainda eram muito jovens, será que isto não serve para nós dizermos que é melhor a pessoa casar enquanto é jovem? Bom, isto, conforme eu disse, o casamento exige maturidade. Certo. Quer para o homem, assim como para a mulher. Agora, se me disser que os nossos antepassados casaram-se com uma idade, portanto, inferior para nós hoje, não acredito que um moço de 11 anos hoje fará sentido ele se casar, porque ele ainda não atingiu, portanto, a maturidade. Por isso mesmo que não se adequa a esta comparação. Agora, o que interessa é que o indivíduo tenha já atingido a maturidade, isso sim. Ok, muito bem. Então aqui nós podemos perceber que isto tem muito a ver com os aspectos culturais de cada tempo e de cada espaço. Sem dúvida. Os sahabas e outras pessoas nos nossos antepassados, conforme falamos, casavam porque os tempos eram outros, a realidade daquele tempo também era outra. E eles atingiam a maturidade muito mais cedo do que nós. Alhamdulillah, isto é algo muito esclarecedor. Algo que também queria questionar o Sheikh é que, bom, o que o Sheikh acha então do casamento prematuro? Isto é, quando se fala de casamento prematuro hoje em dia, é o casamento entre jovens, entre pessoas com menos de 21 anos de idade. Então, para a nossa sociedade, hoje em dia, o que o Sheikh acha deste tipo de casamento prematuro? Para mim, e islamicamente falando, o casamento prematuro é quando as pessoas não tenham atingido esta maturidade de que nós estamos a falar. Porque pode ter muitos anos até de idade, mas se não atingiu esta maturidade, não atingiu esta capacidade financeira, capacidade mental, capacidade fisiológica, logo é prematuro. Ele tem que ter essas condições todas preenchidas para que o casamento seja válido e não só, mas tenha um propósito que se deseja. Certo. Então, como o Sheikh falou que hoje em dia
podemos dizer que a maioria dos jovens com 18 e 19 anos, olhando para o contexto social, estou a falar da maioria, muito provavelmente eles não vão reunir estas capacidades, especialmente a capacidade financeira, de acordo com a nossa sociedade. Concorda com isto? Sim, possivelmente. E não só, até eu diria, talvez capacidade mental. Também mental. Sim, mental. sim. Menos com 21 anos hoje em dia é um pouco complicado. Exato. Certo? Então, alguns jovens, algumas pessoas têm o hábito para fugirem da capacidade financeira, que a capacidade mental até isto depende de ti mesmo, mas a financeira nem sempre, porque são as oportunidades da vida que Allah subhanahu wa ta'ala concede ao indivíduo. Se alguém não tiver a capacidade financeira, o que hoje em dia costumam fazer? Algo chamado rukhsati. Rukhsati, o que é? É quando um homem e uma mulher vão contrariar o matrimônio do nikah e cada um continua a viver na casa dos seus pais, até os dois terem possibilidades para viverem na mesma casa. Então, a mulher faz tanazul, isto é, ela abandona um pouco do seu haqq e ele também, que é para os dois viverem bem, né, com o nikah. Então, o que o Sheikh acha deste tipo de nikah? Não, é uma saída. É uma saída para evitar que haja custos que eles não consigam suportá-los. É uma saída. Agora, o nikah é mesmo para evitar o ziná. Certo. Então, eles podem se encontrar e podem estarem intimamente ligados, mas eles não têm que acarretar gastos que eles não reúnem possibilidades para tal. Certo. Não tem aquela obrigação. Exatamente. Isto muito bom. E, bom, algo que também acontece muito é o noivado. O que o Sheikh tem a dizer sobre o noivado? Porque no noivado é o homem e a mulher, as duas famílias apresentam-se que fulano vai casar com fulana. Não é? Mas não fazem nikah. Dizem que vão fazer nikah daqui a um ano. O Sheikh acha que isto é viável, que pode-se fazer, ou acha que se todos já aceitaram, deve-se fazer o nikah? Eu acho que geralmente o noivado é uma cerimônia, Certo. onde há gastos. Certo. E as pessoas são suscetíveis de incorrer no haram. Certo. Então, esta é uma cerimônia fútil do noivado. Eles até aproveitariam aquela oportunidade para fazer o nikah. Pelo menos estão legalmente ligados. Agora, essa coisa do noivado, eles ficam um ano ou dois para depois de virem se casar. Neste intervalo, muita coisa má acontece. Eles já estão juntos e hoje em dia já sabem como é que é a nossa sociedade, já sabem como é que são os nossos jovens, já sabem como é que é a mentalidade deles. Então, incorrem automaticamente no haram. Então, para evitarmos isso e não só haver uma contenção de gastos, era preferível fazer o nikah. Agora, se quiser fazer a festa, aquela pompa toda, pode aguardar para outra ocasião, mas a priori o nikah tem que ser feito para evitar o pecado. Certo, muito bom, Sheikh. Muito bom conselho que o Sheikh está a dar-nos. Bom, a última questão sobre este primeiro assunto do nikah seria o que o Sheikh acha, como pai, eu sei que o Sheikh é pai, né? O Sheikh também já é avô, portanto, como pai, o que o Sheikh acha de outros pais, outros encarregados também, que estipulam que o meu filho ou filha só deve casar depois de completar a licenciatura, alegando que se ele ou ela casar, eles não vão prestar tanta atenção à licenciatura, não vão dar mais atenção aos estudos porque vão ter outras obrigações, portanto preferem esperar até a pessoa estar formada ou qualquer objetivo que o pai queira, né, que a sua filha ou o seu filho alcance, formado no Din, decora o Coran, por aí. Então, o que o Sheikh acha de estipular
objetivos que a pessoa tem que alcançar antes de casar? Como? Isto é relativo. É relativo porque há vezes que isso tem o seu enquadramento, mas há vezes que não tem. Porque se a pessoa atingiu aquelas condições todas para casar ou para ser casada, portanto, neste caso da filha, e nós, porque temos outros objetivos, travamos esse casamento, também pode incorrer num pecado. Certo. Pode incorrer num pecado, porque se ela já está preparada, se ela está ávida, ou ele também é preparado e ávido, pode-se incorrer num pecado. A menos que eles saibam conter-se, mas isto é muito difícil. É muito difícil. Não há mal nenhum em dizer isso, mas é preciso ter a certeza que dentro deste espaço que nós damos não há de acontecer nada que seja do desagrado de Allah. Porque se tivermos essa certeza, também é possível. Mas o melhor é nós agirmos no seguro. Certo. Deixa casar. Isso é o problema dos filhos, é o problema da gravidez. Adia essa gravidez para o momento próprio ou o momento adequado. Assim, o casamento próprio não atrapalha a própria licenciatura, ou seja o que for. Yeah. Ok, certo, muito bom. Então, com isto, tem um hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam que eu queria aqui mencionar, porque sim, temos esta prerrogativa de casar mais cedo para evitar o haram. Exato. Mas, como o Sheikh mencionou, isto é para alguém que está preparado mentalmente, fisicamente e financeiramente. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Ya ma'shar ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." O Nabi disse: "Ó jovens, quem de vós conseguir al-ba'ata", esta palavra ba'ata pode significar várias coisas, e eu vou traduzir. "Falyatazawwaj", que case. Isto é, quem tiver capacidade para casar, que case. "Wa man lam yastati' fa alayhi bis-siyam", e quem não conseguir, quem não tiver capacidades, que faça o jejum. Com este hadith, nós conseguimos entender que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que a pessoa que não tiver capacidades, e os ulamás definem aqui capacidade como capacidade financeira, capacidade física e mental, que faça jejum. Porquê? Porque o jejum vai diminuir esta tua vontade e desejo. Não é? Vai diminuir a tua vontade de estar com uma mulher ou de estar com um homem. E eu acho que isto também é uma boa saída, mas que não é muito divulgada. Que as pessoas sempre optam pela saída de casar mais cedo, mas eu acho que o mais adequado, que aquilo que o Nabi falou, ao invés de casar mais cedo e não estar preparado, o jejum seria a melhor opção. Concorda com isso? Sem dúvida. Isso é dito pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não há como discordar. Certo. Mas a verdade é o seguinte: isso depende do imã de cada um. Sim, tá. Porque os nossos jovens de hoje, bem, ele pode jejuar 2 dias. Depois acabou. Mas depois vai ter grande dificuldade de dar continuidade a esse jejum. Como ia dizendo, o jejum depende do imã de cada um. Porque hoje em dia, esse imã, o preceituado, é difícil existir nos nossos jovens. Ele não vai ter essa capacidade de, por exemplo, a gente adia um casamento para 1 ano, ele durante o ano estar a jejuar. Vai ser muito difícil. E também as condições que nós temos, o ambiente, essas coisas todas, precisa de ter um imã que supera tudo e todo tipo de coisas, o que é difícil. Para nós, vamos jogar no seguro. Casa, depois controla outras coisas. Jazakallah, Sheikh, estamos a aprender muito com o Sheikh. Tenho aqui mais questões a fazer. Agora, sobre a convivência entre o marido e a mulher. Isto já aplica-se mais a pessoas com uma idade, como a idade do Sheikh, outras pessoas também, não é? Então,
no casamento existe direitos do homem e existe obrigações do homem e da mulher também. Muitas das vezes, o que eu vejo? Eu vejo pessoas só a falarem de direito do homem ou só a falarem do direito da mulher, não é? Aqueles que são feministas só defendem a mulher. O que o Islã diz acerca do marido e da mulher? Quais são os direitos e obrigações de cada um? Bom, o homem tem direitos de ser obedecido pela sua esposa e tem deveres, que é tratá-la bem. Mas infelizmente nós, dentro disso, tratá-la bem é uma frase que dentro dela tem muitos componentes, ou muitas componentes. Tratá-la bem, tem que respeitá-la, tem que falar com ela no bom tom, tem que mostrar amor, tem que ter carinho por ela, e esses deveres são também dela para ele. Ela também tem que ter respeito para com o seu esposo, tem que ter carinho, tem que ter amor, e tudo na medida certa. Agora, os deveres dos dois é viverem dentro do Din, dentro do Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isto aqui é o mais importante. Porque se o indivíduo pega o seu lar, tendo em conta o Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neste lar há de haver poucos problemas. E é natural que haja problemas no lar, porque o lar sempre tem disto. Ela vivia sozinha, ele também vivia sozinho, não havia problemas nenhuns para cada um deles. Mas se vivem juntos, têm hábitos diferentes, têm de se adaptar os hábitos um do outro, e quando é assim, às vezes há choques. Mas a melhor coisa, como sabemos, o diálogo é a melhor solução para a resolução de problemas ou para dirimir conflitos. Ele tem um dever de respeitar a ela, respeitar os pais dela e a família dela. Ele também, ou ela, também tem o dever de respeitar a ele, os pais dele e a família dele, e assim sucessivamente. Então, sendo assim, eles vão viver em harmonia. Em caso de qualquer problema, sentam-se, não divulgam o problema às pessoas, entre eles tentam resolver de uma boa forma, sem gritos, sem ofensas, sem agressões, tanto físicas assim como psicológicas. Então, isto é que vai fazer com que o lar seja um lar espetacular, extraordinário, um lar que todo mundo deseja, um lar que vai produzir felicidade, porque esse que é o objetivo do lar. Agora, caso contrário, isto vai ser um lar infernal, o que não é aconselhável. Certo, muito por esses conselhos. Uma coisa que eu queria questionar o Sheikh. Bom, nós vemos que no Corão Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa". Os homens, de acordo com uma interpretação literal, seriam mais fortes, mas de outras interpretações seriam que o homem tem mais responsabilidade sobre a sua mulher. E no outro ayat Allah diz: "Walirrijali 'alayhinna daraja", que os homens estão mais elevados em relação à sua mulher. E num outro hadith, o Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: "Lau anni amartu ahadan an yasjuda", se ordenasse alguém a fazer sijda, o Nabi disse que queria ordenar a mulher a fazer sijda para o seu homem. Mas então vemos aqui que o Nabi colocou o homem num lugar elevado, não é? E muitos
homens, quando olham para isto, chegam em casa e exigem as suas mulheres e não se preocupam em dar, porque alegando que eles estão num nível superior. O Sheikh pode interpretar estes versículos e este hadith que eu acabei de mencionar. É o seguinte, o homem e a mulher são iguais, na diferença. Cada um tem a sua responsabilidade. É por isso que a mulher, por mais rica que seja, por mais poderosa que seja, não é ela que casa o marido. É o marido que casa ela. Sendo assim, são as responsabilidades são diferentes. E a obrigação do marido é de olhar por ela, dar de comer, dar o sítio para viver, dar de vestir, essas coisas todas. Essas são uma obrigação do marido, é de gastar por ela. E ela, aquilo que fizer com o dinheiro dela, é uma coisa voluntária. Logo, a responsabilidade, o marido tem maior do que ela. Sendo assim, ele é mais forte. Não é, talvez nem seja fisicamente, mas no que diz respeito às responsabilidades. Porque há mulheres fortes que têm um homem franzino, que ela fisicamente até pode derrubar aquele indivíduo. Mas aqui refere-se à responsabilidade. E que é uma coisa natural que Allah subhanahu wa ta'ala fez para o homem. E não só, mesmo na construção física. Allah subhanahu wa ta'ala deu ao homem mais pujança do que a mulher. Mas isso não significa que ele tem que agredir a ela. Ou ele tem que ser rude para com ela, porque ela é casada. Não é quem casa. É preciso termos isto em conta. Ele não tem que ser brutal para com ela, porque os dois, ao fim e ao cabo, têm os mesmos direitos de serem tratados bem. Ela tem que tratar bem a ele e ele tem que tratar bem a ela. Agora, as responsabilidades aqui são diferentes. Quando chega a vez da dona de casa, quem paga é ele. Quando chega a vez de trazer comida em casa, quem traz é ele. É esta responsabilidade que está ali descrita no Corão. E se o marido ou a mulher não cumprir com os seus deveres e obrigações, será que tem direito ainda de exigir? Porque há pessoas, tanto marido como mulher, né, que às vezes são tiranos, só querem exigir e não querem dar nada em troca. O que você acha? Não, isso é um erro. Um erro. Quando a gente não cumpre, também não tem o direito de exigir. Aliás, o não cumprir pode dar aso a muitas coisas. Porque a falta de cumprimento é o indivíduo quebrar a sua promessa. E o quebrar de promessa pode até pôr em causa esse casamento. Pode pôr em causa o casamento. Então, por isso mesmo, tudo quanto a gente promete, tem que nos cingirmos à nossa promessa. E é obrigatório nós cumprirmos com a promessa. Caso contrário, temos problemas. Então, não se exige aquilo que não se cumpre. Sheikh Qassim, estamos a aprender muito consigo. Alhamdulillah. Queremos continuar a aprender. E agora, Sheikh, quero focar no acto do nikah, no contrato do nikah. Quais são os requisitos? O que é necessário realmente para contrair o nikah islâmico? Eu pergunto isto porquê? Porque, de alguma forma, somos coagidos a pensar que para o nikah acontecer exige uma cerimónia, exige o walima, exige várias coisas. Mas, talvez, islamicamente, isto não seria necessário. Então, Sheikh, peço para explicarmos o que é necessário para o nikah acontecer. Bom, para o nikah acontecer é necessário que sejam completadas algumas condições, uma das quais é a existência do noivo e a existência da noiva.
Portanto, esta pode ser representada por um tutor, aquilo que a gente chama wali, ou por um wakil, um indivíduo que foi indigitado pelo wali para ficar no lugar dele. Tem que haver duas testemunhas. Tem que haver o mahar, portanto, que é o dote. E E é isso. é só isso. Simples, né? E tem que haver uma proposta e tem que haver aceitação. Ambos, o noivo e a noiva têm que concordar com Exatamente. o casamento. Exatamente. Livre, espontânea vontade. Exatamente. Certo. Então, parece-me que o nikah, como o Sheikh acabou de explicar, é algo muito simples. Então, o que o Sheikh acha, né? Como, de novo, vou perguntar ao Sheikh como pai por aí, de algumas pessoas que preferem adiar um pouco o nikah para poderem ter uma boa festa. Por isso adiam o nikah. O que o Sheikh acha? Este é um erro e talvez seja falta de conhecimento. Mesmo por causa daquele problema que nós mencionamos. É de que para evitarmos o haram, temos que fazer o nikah e aguardarmos a festa para uma oportunidade que aparecer. Porque a falta de festa não invalida o nikah. Então, e não podemos deixar de fazer nikah porque não temos condições para a festa. Então, em relação, então, Sheikh, aqui vejo que não mencionou algum imam ou o khutbatul haja. Então entendemos que isto são sunnats do nikah, Sim, são. algo que complementam. sim. Somente complementam o nikah. Sim, sem dúvida. Então, o que eu estou a entender que o Sheikh está a dizer, quando falamos do noivado, quando as pessoas vão noivar-se, aquilo basicamente é um nikah, porque as condições estão lá, está o noivo, está a noiva, os dois aceitam, só que aceitam que vão casar daqui a um ano. Né? Isto é a parte que não faz está lá, todas as condições do nikah estão presentes. Sim, mas o nikah não Então, acontece. eu acho que não faz sentido. Porque o nikah não acontece. Porque não há nikah para o futuro. Sim, não há nikah para o futuro. Assim, porque ninguém conhece o futuro. Certo. Deve-se ver. Mas então, numa situação destas, não era mais fácil fazer nikah, não? Não, isso já mencionamos, não é? Já falamos. Mencionamos. Agora, o imam, O imam, a presença do imam. a presença do imam, às vezes o imam não é necessário. Porque quem faz o nikah é o representante da noiva. Certo. Até tem um hadith em que um sahaba, Abdurrahman bin Auf, anhu, encontrou-se com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e ele estava com uma mancha de perfume, estava a cheirar muito perfume. Então o Nabi olhou e disse: casaste? Ele disse: sim, casei ontem. Quer dizer, ele casou-se sem o conhecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Enquanto ele existia. Enquanto o imam tinha conhecimento. Sim. Ele nem avisou. E isto aqui, nós vemos também, o nikah não precisa estar escrito num papel. Exato. Não precisa. Exato. É só uma mera formalidade que é aconselhável fazer, né? Porque, para estar registado no futuro. Mas não é condição também que esteja registado. Sim, sem dúvida. Muito bem, então como estamos a ver aqui, irmãos, o nikah é simples, não é? Sem dúvida. Não há motivos para nós complicarmos as coisas. Uma questão que algumas pessoas confundem é acerca do wali e do wakil. Eu quero que o Sheikh explique quem é que merece, quem é que tem direito de ser o wali e quem é que é o wakil. Qual é a diferença dos dois? A diferença é grande, porque o wali, primeiro o indivíduo é o pai, depois o avô, o pai do pai, depois o irmão. Na falta desse, o tio paterno também é o wali. Agora, o filho dela também pode ser o wali, se ela tiver filho. Agora,
Na ausência destes, eles podem delegar a alguém para eles representar. Aqueles que nós chamamos de wakil. Então, o wakil pode representar o wali. Agora, o que não faz sentido é que, com o wali presente, aparece o wakil. O wali não está impedido. Ele está presente, está bem, tal, mas, no entanto, quem vai representar é o wakil. Isso não faz sentido, porque o wali é aula. O wali é prioritário, porque ele é o tutor. Enquanto que o wakil não é tutor. É o indivíduo delegado pelo tutor. Vai simplesmente representar aquela pessoa. Certo. Então entendemos, Sheikh, que o wali é alguém relacionado a uma pessoa que é familiar da noiva, não é? Sem dúvida. E quanto mais próximo, melhor. Exato, Não é? exato. Quer dizer, exato. há uma cadeia de autoridade que tem que ser seguida. Exato. Não é na presença do pai delegar o irmão. Sim, não faz sentido. Então, Sheikh, o que eu consigo entender é que o wali é alguém relacionado, um familiar da noiva. E quanto mais perto for, melhor. Exato. E tem que seguir uma cadeia de autoridade. Exato. Então nós vemos às vezes na presença do pai, vemos o irmão, ou vemos na presença do avô, vai o irmão mais novo. Então isto não seria ideal, certo? Sem dúvida. Sem dúvida. E na presença do wali, o aquilo nunca pode. Ok. Muito bom, ainda bem que isto já está claro. Então, Sheikh também falou acerca do mahar. Eu queria perguntar, Sheikh, será que existe alguma recomendação que o Sharia deu acerca do mahar mínimo, mahar máximo, por aí? Existe alguma recomendação no Sharia? Bom, não há recomendação. O mahar é consoante a possibilidade do indivíduo. Agora, há outros imãos que estipularam isso, mas isso não foi no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque às vezes há a imposição que nós fazemos em que o próprio noivo não tem capacidade, nem tem possibilidade para tal. Então isto pode ser um impedimento para o nikah e a pessoa incorre em pecado. Por isso, nós temos que facilitar o máximo possível. Se não tiver, saltar o banco. Sim. Depois, quer dizer, não vamos banalizar a mulher. Não é isso que estamos a dizer. Simplesmente aquilo que é possível dar. Certo, muito bom. Nós até podemos fundamentar esta resposta com o hadith narrado no Sahih Muslim, onde certa vez o Nabi sallallahu alaihi wasallam queria fazer um nikah de um homem e de uma mulher e perguntou a ele, disse, tens alguma coisa? Porque a mulher de repente apareceu e disse, eu quero casar. E o homem disse, tá bom, eu vou casar contigo. E o Nabi perguntou a ele, o que tu tens como mahar? Ele disse, não tenho nada. E o Nabi disse, vai para a tua casa e vai ver o que tens. O homem voltou, não encontrou nada. O Nabi disse, nem que seja um anelzinho pequenino de prata, qualquer coisinha mínima, dê ela como mahar. E o homem disse que não tem nada. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, tá bom. Fez o nikah deles dois com a condição dele ensinar certos surats do Corão a esta mulher. Exato. Então eu acho que com este hadith podemos aqui fundamentar a resposta que o Sheikh deu, que não existe mahar mínimo. Claro. Não? Qualquer coisinha, até um palito, pode servir como mahar, né? Claro. Mas não é alguém rico dar um palito como mahar. Também é verdade, também é um facto. É isso que quer dizer, que sim, não é banalizar a mulher, Sim. mas não sobrecarregar alguém com algo que não é necessário. Exato. Ora, outra coisa, algumas pessoas usam com este hadith para provar que pode-se ensinar Corão como mahar, ao invés de dar alguma coisa. Sim. Mas eu penso que isto só aconteceu uma vez e não voltou a repetir-se. Sim. Portanto, será que é correto nós dizermos que pode-se ensinar Corão como mahar? Bom, o mahar tem que ser
algo que nós temos que dar à mulher. Físico. Por isso que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam vai lá ver em casa se você não tem alguma coisinha. Dá para perceber? Porque se nós estivermos nessa coisinha, então vamos dar essa coisa, que tem o seu valor. Agora, na ausência dessa coisinha, na ausência de tudo, então, isso na última instância é que você pode ensinar algumas suras à mulher. Eu acho que hoje em dia isto não seria viável. Não é prático. O Nabi disse que até uma agulha Sim. serve como mahar, portanto não seria algo que as pessoas podem. Porque há pessoas que vão dizer, não vou dar mahar, vou ensinar a Corada. Não. Essa é a última instância na ausência de tudo que você tanto não consegue arranjar. E essa é na última instância, para que esse pecado não seja cometido. Certo. Sheikh, agora uma pergunta que eu vejo acontecer muito e já fui solicitado para também fazer este tipo de coisas que, bom, eu acho que não é eticamente correto, mas será que no Islã tem algum enquadramento aquilo que é o casamento secreto, o nikah secreto, que muitas pessoas fazem hoje em dia, porque temos jovens 16, 17 anos, ou mesmo pessoas adultas, mas ele não quer ser visto com alguma mulher por algum motivo. Então ele faz um nikah secreto. E quando eu digo nikah secreto, é o nikah sem conhecimento da família da mulher e nem da família do rapaz. Simplesmente vai uma mulher, vai o homem, vai com os dois shahids, vão com os dois shahids, não é isso? Vão com um wakil aí qualquer e apanham um imam também qualquer, porque eu não acredito que o imam verdadeiro iria celebrar este tipo de coisas, e vão e fazem o nikah para evitarem o zina, para não fazerem de zina. Então chamam isto de nikah secreto. O que o Sheikh acha sobre isto na luz do Islã? Bom, primeiro é porque o nome foi mal dado. O nome foi mal dado, de nikah secreto. É um nome mal usado. E isso não é possível com uma moça que é virgem. Não é possível. Algo secreto entre duas pessoas só. Mas quando se envolve mais que duas pessoas, já não há secretismo aí. Não há nenhum segredo, porque no nikah tem que haver duas testemunhas. Logo, já não é secreto. Para além desses dois envolvidos, os nubentes, tem que haver duas testemunhas. Então, agora, o que não pode acontecer é numa mulher que é virgem. Mulher que é virgem, é obrigatório ela ter o seu ali, ou o aquilo. É obrigatório. Agora, se é uma mulher sayyib, que é uma mulher que já foi casada e ela não tem virgindade, é possível ela ir por ela mesma, sem o ali e sem o aquilo. Podemos perguntar a ela diretamente, e basta ver duas testemunhas e haver o dote, o nikah é válido. Exato. A mulher que já foi casada, ela tem mais direito sobre ela do que o próprio wali. Certo. Agora, neste âmbito da cerimônia ser secreta, no sentido que não avisou a família, não avisou a ninguém, o que o Sheikh acha sobre isto? Como pai, imagina, sua filha. Sim. Se tiver a fazer algo assim, primeiro, acha que é correto islamicamente e eticamente, né? Bem, eticamente não pode ser correto, porque, pronto, tem que haver um anúncio. Um anúncio, aquilo que a gente chama de ilá. As pessoas têm que saber, porque você não pode casar e você achar-se escondido. E não querer que as pessoas saibam.
Yeah, porque isso ou é um casamento legal ou não é. Agora, o que a pessoa tem que esconder é o ziná. Não é o casamento. Certo, sim, sim. Yeah. Isso mesmo. Yeah. De acordo com o Sharia, o Sheikh acha que este casamento seria válido Bem, válido é. de uma mulher pica, uma virgem. Não. Isso não. Não é possível. Não existe, não. Não existe. Não pode, não. Não é possível. Não pode. Certo. Vemos várias pessoas jovens na escola, que ainda estão no secundário, que estão a começar a universidade, costumam fazer isto para evitar o haram. Mas será que esta é a melhor solução, Sheikh? Não. Não, este ato já é haram. Quer dizer, o ato de contrair este nikah é haram. Sim, não pode. Porque tem que ter um representante, tem que ter um tutor. Mashallah, Sheikh. Agora eu queria questionar algo também que acontece, é o casamento de uma mulher grávida. Nós vemos várias pessoas que de repente uma mulher engravida, a filha, e ela quer casar-se e eu já ouvi alguns maulanas, entre aspas, né, porque duvido muito da formação deste tipo de pessoas, que incentivam a mulher a casar enquanto ela está grávida para preservar a sua honra, para preservar a honra da mulher. O que o Sheikh acha sobre isto? É permitido o nikah de uma mulher grávida? Bom, eu antes de dizer sim ou não, só queria dizer que para preservar a honra era não engravidar antes do casamento. Essa que é a prevenção da honra. Agora, um nikah de uma mulher grávida não é válido. Há aí situações que aconteceram, que as pessoas fizeram nikah de uma mulher grávida sem saber, mas quando se veio a saber, esses nikahs tiveram que ser repetidos. Por isso, nikah de uma mulher grávida não é válido. Mesmo que seja para preservar a honra. Não há honra nenhuma aí. Não há honra nenhuma de uma pessoa que engravidou através do ziná. Já perdeu a honra aí. Agora, preservar a honra é esperar ter bebê e depois casar. Isso aqui é o válido. Exatamente. Exato. E o que o Sheikh aconselha a pessoas que realizam este tipo de cerimônias? Porque há, como eu disse, né, pessoas intitulam-se por maulanas, mas que eu duvido da formação deles, porque se fossem realmente bem formados não iriam estar a realizar isto, né? Porque eu acho que está a realizar uma cerimónia falsa. É algo que simplesmente é um show para as pessoas, mas nos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala isto não é válido. O que o Sheikh aconselha a pessoa que celebra esta cerimónia? Bom, eu acho que a pessoa que celebra uma cerimônia desta natureza, talvez por falta de conhecimento. Agora, então eu aconselho a essa pessoa a ter que rever a situação em que ele se encontra, no que respeita a esta matéria. Porque é o indivíduo ir oficializar um ziná. Isto tem muitas consequências. Não só para os que praticam, mas para você que validou. Você que oficializou. É por isso que nós temos tido cuidado de fazer as pessoas repetirem o nikah, porque aquele é inválido. Uma pessoa que então casou, fingiu que casou e nunca voltou a repetir o nikah, quer dizer, este casal então vive só no zina. Exato. E um zina oficializado. Um zina oficializado. Então aquela pessoa que celebrou o nikah vai carregar todos os pecados. É um grande problema. Sem dúvida. É um grande problema. Subhanallah. Vejam só, irmãos, qual é
o perigo, não é? É um De grande agir problema. sem conhecimento e ir contra a vontade de Allah subhanahu É wa ta'ala. verdade, é um grande Não é? problema. Preservar a honra seria implementar a lei de Allah. Isto é que é preservar a honra. Não é? Sem dúvida. Não contrariar a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. E depois, quer dizer, eu até gostaria de fazer lembrar os irmãos de que se alguém for solicitado para fazer um nikah, esta tem que ser uma das perguntas. Ela está ou não está grávida? Porque às vezes as pessoas vêm, trazem os papéis, o indivíduo não sabe o que se passa, ela não vem lá, quem vai trazer são outras pessoas os papéis, e ela aparece lá no salão, ou às vezes não vai para o salão do casamento, ela está lá em casa, o ali ou aquilo vem representar ela, não se sabe qual é o estado dela, o nikah é feito por este indivíduo que não tem conhecimento. Agora, para evitar que isso aconteça, é preciso perguntar qual é o estado dela. Certo, isso é importante. E também há vezes que já ouvi que alguém vem para casar e vem com dados falsos do ali e dados falsos do aqui. E eu acho que por vezes o imam a celebrar, como o Sheikh falou, tem que ser mais cauteloso, não é? A analisar a informação antes de celebrar o nikah. Sim, sim, sim. Não é sim. isso? Pois, e alguém que celebra o nikah com aquilo a saber que esta mulher está a fugir do ali e trouxe um aquilo. Será que isto também é válido? O que aconselha isso? Não, se ela é uma mulher virgem, Sim, não pode trazer o aquilo sem um wali. sim. Porque o wali está lá, é uma obrigatoriedade. Yeah. A falar da mulher virgem, será que pode-se obrigar uma mulher a casar? Será que um pai tem direito de obrigar e de forçar o seu filho ou filha a casar com determinada pessoa? Não, o casamento tem que ser uma coisa de livre, espontânea e vontade dela. Ela é que tem que dizer ao pai, porque o pai tem que perguntar, você quer casar com fulano e tal? Se ele disser que sim, ele vai lá representar a ela. A resposta dela é que é aquela que ele vai ter que reproduzi-la em frente ao imam. Agora, se ela não concorda, aquele nikah não é válido. E aquilo que algumas pessoas dizem, alguns imãs também, já disseram que por causa da ingenuidade da mulher, que talvez o poder de decisão não deveria ser 100% dela, porque ela é ingênua. O Sheikh sabe que uma mulher ingênua cai logo em mentiras, em falsidade. Ela pode achar que é uma boa pessoa, Quando não é. Não é. O pai pode estar a ver algo no homem que ela pode não estar a ver. Ok. Levando isto em consideração, o Sheikh acha ainda que o homem, que o pai não pode forçar a filha a casar, ou que o que ele tem que fazer? Aconselhar, por aí, qual seria o melhor método? Bem, eu talvez Quando há uma discordância entre os dois, o pai vê que este aqui é bandido, mas Então, ela gostou dele. está bem. Talvez não fosse forçar a casar ou fazer abortar o casamento. Se o pai vê naquele indivíduo, o noivo, se vê mais qualidades, ela pode abortar aquele casamento para preservar a própria filha e, consequentemente, preservar a vida deles, ele como pai e a família toda. Agora, se a mulher não quer alguém, a miúda não quer alguém, o pai forçar a ela para querer, isso aqui é mau. Não, isso aqui não pode acontecer. Entendo que o pai não pode forçar, mas sim deve encaminhar e guiar. Sim, Este é o trabalho da exatamente. o nasiha. E ela é que tem que dizer que sim ou que não. Agora, se ela disser não, então ele não pode fazer mais nada. Também vemos aqui que é importante haver uma boa relação entre pai e filha, não é? Para haver este diálogo entre os dois. Sem dúvida. Não o pai dizer que não quero, minha filha não pode casar, e ela também não pode negar tudo que o pai fala, também tem que meditar e raciocinar. Certo? Sim.
Alhamdulillah, estamos a aprender muito com o Sheikh Qasim novamente. Falamos do nikah, queria falar um pouco sobre o walima. E tenho um hadith que gostaria que o Sheikh Qasim comentasse. O hadith onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Sharru ta'am ta'amul walima", que a pior refeição é a refeição do walima. Depois o Nabi disse: "Yud'a", aliás, "Yamna man ya'tiha", que aqueles que querem ou que precisam são impedidos de ir. "Wa yud'a man ya'baha", e aqueles que não precisam da comida são convidados. E depois o Nabi diz: "Waman lam yujib ad-da'wa", e quem não aceitar o convite, faqad asa Allah wa rasulahu, certamente, ou faqad asa Abul Qasim, acho que o lafz do hadith é assim, que contrariou as ordens de Allah ou do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que o Sheikh comenta sobre este hadith? Bom, então diz que a pior comida é a comida do walima, quando nós não cumprimos com aquilo que o walima pede, porque o walima é para nós gastarmos e chamarmos as pessoas pobres, as pessoas necessitadas, para virem partilhar conosco aquele walima. E infelizmente o que está a acontecer é que nós chamamos as pessoas ricas e deixamos os necessitados. Então é por isso que esse é que é charlatão. Está a ver? Então é preciso que se chame as pessoas que têm mais necessidade para poderem partilhar o ali, e as pessoas que não precisam daquela comida, têm a fartura, essas podemos escolher no dedo. E depois também é um erro quando o indivíduo é convidado para o walima e não vai, porque é obrigatório você aceitar o convite. E cumprir com o convite é uma obrigatoriedade, porque a pessoa escolheu a ti, dentre tanta gente, foi escolher a ti, para tu poderes fazer parte daquela cerimônia, e tu não vais. Assim quebras a promessa e a confiança que aquele senhor te depositou. Certo. Então aqui podemos entender que não é bom a pessoa só convidar pessoas de elite para o seu walima e ignorar aqueles que são de uma classe mais baixa. Não é isso? Aliás, aqueles que são prioritários. Aqueles que são prioridade, certo? Sim. Isso. E infelizmente este é um fitna, né? Que muitas pessoas caem nela. Sempre querem chamar pessoas com mais posses para terem mais presentes e para terem outras coisas, e acho que isto não é digno, né, da cerimónia. Sem dúvida. Do walima. Eu queria questionar o Sheikh acerca de fazer vários dias na festa de casamento. Já foi questionado, não é? Por algumas pessoas que já estudaram o Islã, que disseram que o Nabi só falou do walima num dia, por isso não é permitido fazer 2, 3, 4 dias. Eu não concordei com esta posição, porque acho que é algo cultural, que a festa pode ser, e também o Nabi sallallahu disse, o walima pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou mais do que isso, né? Então, como é que o Sheikh pode enquadrar? Será que concorda com a minha posição, ou acha que tem que ser somente 1 dia? Não, isso não tem nada a ver com 1 dia. O que é que nós temos que evitar o esbanjamento. Certo. Porque se for 3 dias e você dar o necessário no primeiro dia e no segundo outro necessário, porque você pode estar a convidar diferentes pessoas em cada dia, e para eles você dá sempre o necessário. Não há problema nenhum. Agora, o problema é você fazer 3, 4 dias por causa do esbanjamento. Como os walimas que nós temos tido aqui, que gastam-se milhões e milhões, isto é que é um problema. Até fazendo 1 dia já é mau. Quanto mais fazer mais que 1 dia.
É isso. Então os banjares realmente não faz parte do Islã. Exatamente. A simplicidade é que é islâmica. É melhor não olhar para o número de dias, para o número de convidados, Mas o gasto. Já. Isso é importante. Algo também que surge de interesse é acerca do hábito de ter padrinhos. Será que no Islã é permitido ter padrinhos? Sabemos que no civil tem que ter padrinhos. Será que esses mesmos têm que ser iguais ao Shahid? Tem que ser as mesmas pessoas que as duas testemunhas? Ou não? O que o Sheikh acha disto de padrinhos, deste hábito? Bom, esse coisa de padrinhos, nosso conceito, é algo que não é admissível. Porque os padrinhos geralmente são levados aqueles indivíduos com posses, que é para poder bancarem também no casamento, que não tem nada a ver com os próprios noivos, nem tem nada a ver com aquela família. Simplesmente eles escolheram para ter um melhor presente. Agora, enquanto que nestas coisas de testemunhar é necessário que haja uma ligação familiar, sobretudo, com os noivos. Então, isso é que que tem que ser, porque no caso de divergência, então chama-se família deste lado, família do outro lado, para poder sentar e tentar resolver o problema. Porque se chama família de cada um dos lados. A intenção desses que vão intermediar é chegar a um consenso, porque eles querem beneficiar a família. Agora, se chama um indivíduo qualquer que não tem nada de ligação familiar, ele resolve o problema como se fosse uma coisa da rua e não se preocupa com a reconciliação nem com o consenso. Ok, certo, entendo. Então podemos dizer, chefe, que o conceito de padrinhos que nós temos tem mais a ver com coisas culturais, certo? É uma cultura que nós cá desenvolvemos, mas que o único enquadramento no Sharia seria este que o chefe mencionou, das famílias, né? Exato. No Corão, talvez o chefe poderia comentar, quando Allah diz, se vocês temerem que haja algum problema, haja entre uma separação entre eles, isto é, o marido e a mulher têm problemas, ela diz, então vão procurar um representante, ou um representante prudente, vem do hukm, Sim. prudente da família dele, e uma pessoa prudente da família dela. Então, esses dois seriam os padrinhos ou seriam só reconciliadores e mediadores? Não, talvez esses seriam os reconciliadores, os mediadores. Agora, se calhar os padrinhos terem essa qualidade, olha que sejam. Que sejam. Sem dúvida. Então é aconselhável. Eu vejo, chefe, muitos casais, maridos e mulheres, quando tem algum problema, o que vão? Correm logo para o chefe. Exatamente. Vão ter com o chefe Cassim, vão ter com outro chefe, sem antes consultar a família. Exato. O mais correto seria, não é, que as duas famílias se sentassem para resolver o problema, certo? Não só, sim, é verdade. E não só, porque os problemas têm de ser dentro da família só, Podem sair. para não tirar para fora de todos, não é? Então, se é problema tem que se resolver familiarmente e não publicitar para as pessoas, porque as pessoas não têm esse cuidado de poder guardar segredo. Eles até capitalizam. Quando há problemas, quando há desavenças, eles capitalizam isso, dizem a toda a gente. E o problema pequeno torna-se maior. Isto, por acaso, é um grande conselho que o chefe mencionou, que está no Corão, e ainda bem que fez lembrar do versículo, né? Onde diz que se um casal tem algum problema, deve recorrer a pessoas prudentes dentro da sua família. Exatamente. Para os dois tentarem resolver. Exato. Um representante falar com o outro representante. Exatamente. Dois mediadores como advogados. Exatamente. Alhamdulillah, muito bom. Grandes conselhos que estamos a receber. Então, Sheikh Cassim, o que é o talaq? Explica-nos o que é o talaq e quando é que ocorre? Quando é que se diz que o talaq é válido ou não?
Bom, talaq é uma tradução literal, é o divórcio. É o corte do nikah. Ele ocorre quando o noivo, o marido, pronuncia a palavra talaq, que é uma coisa direta, ou quando ele pronuncia algo que quer dizer talaq. Pode ter em outras palavras, mas que o significado é o talaq. E tem que ser perguntado, ele tem que ser perguntado, o que é que você quer dizer com isso? Por exemplo, ele diz à mulher, rua daqui da minha casa. Então tem que se lhe perguntar, o que é que isso quer dizer para ti? Rua da minha casa é o quê? Significa divórcio? Significa talaq? Se ele disser sim, então é um talaq já. E se a casa for dela, chefe, a rua da minha casa, quem é que sai? Não, a rua da minha casa, ela não vai sair na casa dela. Então ela até vai te dizer, você não se sente bem, sai você. Certo. Então, o talaq é o divórcio entre o homem e a mulher. E a mulher. Será que poderíamos utilizar a palavra divórcio ou seria melhor a separação? Ou a separação? Separação talvez não seja divórcio. Sim, está certo. Vamos pelo divórcio, que faz mais sentido. Sim. Então, falamos que o talaq pode ser direto, não é? E dizer a palavra talaq, ou pode ser indireto. Indireto, vai sim. embora, Sim. volta para a casa dos teus pais, Sim. ou alguma coisa Sim. dessa. Ou você não serve para estar aqui. Então, se o homem fala isto uma vez, considera-se como divórcio e como talaq definitivo? Bem, sim. Bem, ele se disser e nós perguntarmos o que é que você quer dizer com isso, quer dizer divórcio? Se ele disser sim, é um divórcio que é registrado. Agora, quando é que isso ocorre? Quando é que ocorre o divórcio? Quando ela passar as 3 menstruações. Passado, que é mais ou menos os 3 meses. Se passa 3 meses, então o talaq ocorreu. Portanto, o divórcio já está feito. Agora, se ele dentro desses 3 meses, dentro desses 3 menstruações, ele levar ela de volta, é possível. Ele arrepender-se, então pronto, para aquilo que eu disse, não é, eu quero continuar a viver consigo. E ela concordar, está bem. Ele pode estar com ela, mas já um divórcio registrado. Aquele registro não sai. É o talaq raj'i. Exatamente, já está registrado. Se ele fizer isso 3 vezes, em 3 ocasiões, então vai ser Final. o fim da macacada. Disto. Bom, nós já vimos certas opiniões, não é? E tem vários álims que nós conhecemos que defendem que pode-se dar 3 talaqs num majlis, numa sentada só. Então, num dia, o homem dá 3 talaqs à sua mulher, né? Acho que já definimos que 3 é o máximo. Sim. 3 já é considerado como talaq. E se um homem der 3 talaqs numa mulher numa sentada, num momento, será que isto é considerado também? O que o Sheikh acha sobre isto? Bom, se ele der 3 talaqs numa sentada. O que é uma sentada? Uma sentada é no mesmo sítio, onde, no mesmo momento, nessa discussão, não é? É considerado, sim senhor, considerado um talaq só. Se ele disser talaq, é um. Se é 50 vezes? Pode ser 1000. É um só. Agora, se ele der o talaq em ocasiões diferentes, então cada talaq é um talaq, cada talaq é um talaq, essencialmente. Mas
3 vezes ou 50 vezes de uma só vez, é considerado um. É considerado como um talaq. Sim, exatamente. Sim, certo. Até penso que, de acordo com as narrações, os sahabas diziam que o talaq no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam era um talaq por cada momento, como o Sheikh está. Sim. No tempo de Abu Bakr também era assim, e no tempo de Umar também era assim, só que depois Umar decidiu alterar para 3 talaqs numa sentada. Você pode comentar um pouco porque que Umar bin Khattab decidiu fazer isto e se podemos enquadrar a decisão de Umar à sociedade que nós temos hoje? Bom, enquadrarmos na sociedade que nós temos hoje, então já não haveria casais. Não haveria casais, porque, como disse o outro, nós temos partilhado com as pessoas, com os casais, esses problemas todos. Depois, chefe, eu dei talaq porque estava zangado. Mas não há ninguém que dá talaq satisfeito, pá. Não existe isso. Um dia diga, minha querida, olha, eu estou a divorciar. Não é possível. Tem que ser zangado. Então, e é preciso, o Islã ensinou-nos a controlarmos a nossa zanga. A nós dominarmos a zanga e não sermos dominados pela zanga. Porque o indivíduo, quando está zangado do Shaitan, é que fica. Toma conta dele. É preciso a pessoa ter cuidado. E o Shaitan quer o quê? Quer separar as famílias. Este é um grande golo, é um grande objetivo dele. Então, quando é assim, temos que ter muita calma, temos que respirar o ar puro. Se estamos muito zangados, estamos de pé, temos que sentar. Se estamos mais zangados, temos que beber um copo de água. E não só, temos que fazer uma coisa que dificilmente se faz. Temos que pôr a mente ou pôr o juízo em frente da boca. E não pormos a boca à frente do juízo. Se puser juízo em frente da boca, significa que você vai pensar antes de falar. E se fizer o contrário, pôr a boca à frente do juízo, você vai falar e depois pensar. Então é aí que se chama o arrependimento. Você vai proferir palavras que podem causar uma separação entre você e sua esposa. E às vezes é uma separação fatal, que já não dá para recuar. Uma coisa que o chefe mencionou de interessante, que eu ouço pessoas a falarem, é que diz que não, o talaq não valeu porque eu estava zangado. E o chefe falou muito bem que a pessoa nunca dá talaq feliz. É muito bom isto. Então, eu menciono isto porque alguns imãs, como o Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, e outros, disseram que a talaq ghadban la yaqa. Então, disseram que o talaq do homem zangado não serve. Não entra. Mas acho que só tiraram, tiraram as palavras do Imam Ahmad fora do contexto. Quando pergunta ao Imam Ahmad o que é o ghadban, a pessoa zangada, ele diz que é aquele que não diferencia o braço direito do braço esquerdo. Quer dizer, aquele que perdeu o juízo completamente. Ficou maluco. Ficou maluco. Daquele que está maluco e falou talaq. Neste momento é que o talaq não vale para a pessoa que perdeu o juízo com a fúria. Há pessoas assim, né? Sim. De tal maneira que tentam partir casa com burros. Sim. Então, só isto. Agora, o zangar de uma pessoa normal, o talaq sempre cai. Logo. Sempre cai. Isso é... Pois, é importante sabermos que temos que controlar a zanga. Não há dúvida. Não é? Porque senão não existiria talaq, né? Não existiria. Sim. Certo. Então, chefe, falamos do talaq, que é quando o homem profere estas palavras. Eu quero saber, em relação à mulher, será que a mulher está presa no casamento? Será que ela não pode sair? Ou será que o Sharia deu uma outra saída para a mulher do casamento, se ela não estiver saindo? Não, Sharia, sem dúvida que deu direitos a todos. E a mulher, este é um dos direitos dela.
quando ela não está feliz, ela tem o direito de pedir o talaq, que é khula. Chama-se khula. Este processo dela pedir o talaq é khula. E é um talaq negociável. Negociável. Porque o marido até pode dizer, olha lá, para eu te dar o talaq, eu preciso de $10.000. Sim, se ela tiver possibilidade, então ele compra. O marido vende o talaq. Tá bem, você não tem $10.000, pronto, dê-me 100.000 meticais. Então, se ela tiver isso, dá, pronto. Ele tem que dar o talaq a ela. Agora, o que não é permitido também é ele não dar talaq a ela, aliás, o que tem acontecido, ele não dá talaq a ela, separam-se, mas ele vai casar com uma outra senhora. Está bem, ela está impedida de casamento, porque ele não deu talaq. Não dá alimentos a ela, nem nada. Então, é o que tem acontecido hoje em dia. Não é digno do muçulmano. Não é não. Então ela vem ter com ele recusa, diz que eu estou lá a ti, nunca. Mas como é possível nunca? Então, ela requer, se for ao tribunal islâmico, claro, agora ou aí no Conselho Islâmico, exatamente. A autoridade que nós temos cá é o Conselho. Exatamente. Então, ele aí, o Conselho Islâmico pode chamar a ele e pedir para que, pronto, ele dê o talaq a ela, se ele continuar a recusar. Os ulamás dali podem reunir, fazer um fasq desse casamento. Fasq. O que seria fasq? Fasq é uma anulação. Sim. E eles já não se podem casar mais nunca. Ao passo que ele dando talaq, ainda é possível haver um casamento entre eles. Sim. Mesmo se for a terceira vez que está dando talaq. Sim, é possível. É possível de um dia virem se casar, sim. Do fasq já não. Já não. E agora, Sheikh, um problema também que assola a nossa comunidade, várias comunidades, acredito que o Sheikh já ouviu muito disto, é sobre o motivo plausível que leva uma mulher a pedir o khula, a pedir a separação. Há pessoas que dizem que não, a mulher tem que ter motivos extremamente plausíveis. Por exemplo, não sei qual seria o motivo, porque eu já ouvi pessoas a dizerem que o fato da mulher sofrer violência doméstica uma vez ou outra não é motivo para ela pedir o khula. O Sheikh acha que isto é correto? E qual seria o motivo que o Sheikh acha que uma mulher tem que ter para pedir o khula, a separação? O grande motivo é ela não estar feliz. A felicidade dela. Sim. Ela basta não estar feliz. Opa, isso é o motivo para ela pedir o talaq. Porque ela pode não estar feliz por muitas coisas. Há várias coisas que podem fazer com que ela não seja feliz. Por exemplo, o mau hálito. Sim, também é verdade. E depois, quer dizer, ele não satisfaz ela na cama. É um grande motivo isso. Para ele não incorrer em haram, é bom haver um talaq. A forma como ele trata ela, forma brutal, como trata ela, é motivo para ela pedir talaq. E não só violência, seja ela psicológica assim como física, é quanto basta para ela pedir aquilo, o talaq. Por isso mesmo, o facto de ele não tirar dinheiro em casa também é motivo. Sim. Quer dizer, há várias coisas. Ficar
bem-estar e Na felicidade dela. Yeah. dela. E acho que também podemos utilizar como hadith, né? Porque às tantas, alguns ouvintes podem não concordar com o Sheikh, mas tem um hadith que fala de um sahaba chamado Thabit bin Qais, ou Qais bin Thabit, um dos dois. Acredito que era Thabit bin Qais. A sua mulher foi ter com o Nabi sallallahu alaihi wa sallam e disse a Rasulallah, eu não reclamo do din dele. Quer dizer que ele é uma pessoa mutadeia. Faz salat, não faz nada de mal. E ela depois disse, Wala khuluquhu, disse mesmo a conduta dele. A conduta dele está boa, está perfeita. Disse, Lakin akrahu al-kufr fil Islam. Ela disse, eu tenho receio da descrença no Islã. E quando se fala de descrença neste contexto, quer dizer a ingratidão. Que ela estava a dizer ao Nabi que ela não gostava dele, não tinha sentimentos por ele e que ela não iria lhe tratar de boa, não iria retribuir, não é recíproco a relação. Portanto, para ela temia que Allah vai zangar comigo. Então, eu como não quero, prefiro que esteja a separação. E o Nabi chamou o Thabit e disse a ele para devolver, disse a ela para devolver o mahar. Perguntou, pode devolver o mahar? E ela devolveu o mahar e o Nabi sallallahu alaihi wa sallam efetuou a separação. Eu creio que é este modelo que está no Sunnah que nós temos que seguir, certo? Sem dúvida. Sem dúvida. Ela não apresentou motivos de violência doméstica nem nada, só não estava feliz a viver com aquele marido. Foi a primeira coisa que eu disse, é felicidade. É isso mesmo. E ela tem que devolver o mahar, ou isto é opcional. Ou o marido pode dizer que tá bom, eu dou-te a separação, não precisas me dar nada em troca. Não, isso pode, ele pode. Isso é tanazul isso. Tanazul, o seu haq está Sim. a deixar o seu direito. Sim. Claro, isto é algo muito importante, né? Porque, como o Sheikh diz, outros vão pedir $10 mil, outros $100 mil. A mulher fica presa. Sim. Então, Sheikh, vemos aqui que com este hadith de Zayd bin Qais, não, Thabit bin Qais, que é importante haver a relação, uma boa relação de amor entre o marido e a mulher. E Allah subhanahu wa ta'ala também falou no Corão, quando Allah diz que criou mawadda wa rahma entre o marido e a sua mulher. Portanto, é seguro dizer, Sheikh, que um casamento sem mawadda e sem rahma não tem benefício objetivo? É seguro dizer isto? Sim, porque, olha, quem cria mawadda é Allah. E não só. Para um indivíduo casar com alguém, tem que ter mawadda. Mawadda seria? Amor. Tem que ter amor. É o que faz com que a gente queira a pessoa. Primeiro você olhou para a pessoa e você apaixonou-se por ela. Agora, tem que ver aquelas qualidades. Porque, olha, ele... o dinheiro que ela tem é uma coisa que vem depois. O nascimento que ela tem, deve perceber, o dine que ela tem, deve perceber. Então, isso tudo vem depois do amor. Ele pode ser aumentado já na convivência. Ou vai solidarizar esse amor já na convivência. Mas ela tem que existir. Porque se não tem nenhum amor, não faz sentido casar. Por esse motivo que o Nabi permitiu a separação do Thabit com a sua mulher. Sim. Porque já aquilo que lhes ligava já não existia. O amor morreu. Né? Talvez nunca existiu. Sim. Sheikh, agora olhando para um outro ponto, que é acerca do nikah com niyat de talaq. Nós, quando falamos das condições do nikah, não falamos da intenção. Não está lá presente. Por isso, algumas pessoas dizem que é permitido fazer o nikah com a intenção de talaq. O que isto é? É quando alguém, um homem, quer casar com uma mulher por um determinado tempo. Por quê? Porque ele não quer fazer ziná, por exemplo. Pessoas que vão estudar fora, pessoas que vão trabalhar fora por um tempo, ele arranja uma mulher e casa com ela, mas ele tem a intenção de divorciar a ela daqui a 2 ou 3 anos
e ele não conta a mulher, não diz a ela. E ela pensa que ele está a casar para sempre, mas não é isso que ele quer. Então, o que é que o Sheikh acha deste tipo de casamento? Será que, aos olhos de Allah, será que dentro do Islã este é um casamento válido? Bom, o casamento é válido, porque as condições do nikah são todas presentes. Mas agora, ao deixar ela na penúria, isso já é um pecado. Já. Também o casamento para um tempo determinado, já isso é mudar, já. Isso é uma coisa que você está dizendo 3, 4 anos, mas também pode ser um mês. Pode ser uma semana. Pode ser uma semana, pode ser 2 dias. Então, isso aí não é permitido por causa dos danos que isto vai provocar na mulher. Agora, o casamento, na sua essência, é para toda a vida. O objetivo é esse. Esse aqui é o objetivo. Agora, se a gente escondeu esse objetivo, ou não temos esse objetivo, escondemos a mulher, de que eu vou divorciar depois de um mês ou depois de algumas semanas. Então, isto é um dano que estamos a provocar nela. E isso ela fica até traumatizada. E quem sabe até não querer casar mais nunca. E ela pode se incorrer no ziná até. Tá bem, eu quero ti, mas não, casar não quero. Por quê? Senão ela tem medo de acontecer aquilo que aconteceu com ela da primeira vez. Danos irreparáveis. Exatamente. Então, por isso mesmo que isso é um tanto quanto perigoso. Quando a pessoa não quer casar, não casa. Se achar que vai ficar uma semana, jejua a semana toda. O profeta sallallahu alaihi wasallam já nos deu a terapêutica. Jejua, para evitar. Um outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que o talaquha kasruha, ou kasruha talaquha, a falar da mulher, a dizer que o talaq para uma mulher é algo que parte, de certa forma. Sim, sim. Já falou, traumatiza-lhe. Sim, sim. Então a pessoa está a casar com a nieta de talaq, quer dizer, já está a premeditar fazer um dano psicológico. Exatamente. Isto não condiz a nenhum muçulmano. Não há dúvida. Um professor meu disse-me, quando estiveres a falar de mulheres, quando um homem quer saber como tratar a sua mulher, é só pensar assim, se fosse a tua filha, o que tu irias fazer? E vais ter todas as respostas que tu queres, não é? Sem dúvida. Você acha que é permitido? Então eu pergunto, tu ias deixar a tua filha casar com alguém? Por uma semana ou por um mês? A saber que ele quer dar talaq. É claro que, sem dúvida, é algo que não é ético, conforme o chefe Cássio Sim, sim. Agora, chefe, aqui a falar de coisas que não foram diretamente estipuladas, né, no acto do nikah, podemos também comentar sobre as promessas ou as cláusulas adicionais, se é permitido pôr cláusulas adicionais no contrato do nikah. Em específico, se uma mulher diz, para tu casares comigo, tens que vir viver na minha cidade. Ou, para tu casares comigo, tens que vir me buscar aqui no meu país. Ou ela diz, para tu casares comigo, não podes casar com outra mulher. O Sheikh acha que isto é permitido. Tem um hadith quando o Nabi diz que qualquer condição que está no livro de Allah é batil, né? Mas, em contrapartida, Allah no Corão diz, Ya ayyuhalladhina amanu ufu bil uqud, que sejam verdadeiros naquilo que vocês prometeram. Portanto, como é que podemos perceber isto de aumentar cláusulas adicionais ao nikah? Bom, a pessoa pode aumentar cláusulas que quiser. Desde que essas cláusulas sejam concordadas no contrato, portanto, pelos dois, então o marido tem que seguir aquilo que ele prometeu. Porque se ele não seguir, vai ser um mentiroso, vai ser um indivíduo que quebra promessas
isto pode dar consequências, pode trazer consequências muito, muito graves. Então, qualquer cláusula que for posta e que a pessoa concorde, então tem que ter a certeza de que vai cumprir. Certo. Ou senão, melhor não concordar. É isso. Qualquer cláusula que não vá contra nada no Sharia. Não seria assim, sim. É isso. E tem que se cumprir. Sim, pois. Sim, eu pergunto isto porque há muita divergência se a mulher pode pôr esta cláusula ao marido de impedir-o. Primeiro, até antes de perguntarmos isto, será que é digno de uma mulher impor esta condição, dizer que para casar comigo não podes casar com uma segunda ou com uma terceira, visto que Allah subhanahu wa ta'ala Permitiu que isso acontecesse? Será que é digno de uma mulher fazer Não, até porque essa cláusula não tem que entrar naquilo no contrato. Não, sim, porque olha, o que Allah permitiu nunca pode ser proibido para quem quer que seja. Não. É isso, mas se por acaso o marido concordar, Então pronto, ele vedou-se. Ele arranjou um cadeado para ele. E se por acaso o marido prometer casar com a segunda, não casar com a segunda e depois casar, o que acontece? Será que o primeiro nikah dele torna-se automaticamente inválido ou não? Não é inválido. Agora, o que acontece é que ele é um mentiroso. É um quebra-promessas. E ela tem direito de pedir o divórcio, certo? Pode, sim senhor, pedir. Todo direito. Pode pedir porque ela não quer ficar com um mentiroso. Sheikh, vamos aqui falar acerca do assunto. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, certa vez, veio um homem, foi ter com o Nabi. E disse a ele que a minha mulher, ex-mulher, eu dei a ela 3 talaques. Aqueles 3 talaques em 3 sentadas separadas. Portanto, acabou, não é? E depois ele disse, o Nabi disse, eu quero voltar o homem disse que queria voltar a casar com ela. Ela fez o nikah com outra pessoa, mas não consumiu o casamento. Só fez o act e depois do contrato do nikah, separaram-se. Então ele perguntou ao Nabi, já posso voltar a casar com ela? E o Nabi disse que não, até que o outro prove, diz que não sei latiha, não é? Não sei como o Sheikh pode dizer. Sei latiha é o mel dela. O mel dela, até o outro provar do mel dela, aquilo que tu provaste. Portanto, com isto vemos, Sheikh... Tem que haver uma consumação do casamento. A mulher, para voltar, tem que casar-se com o outro, tem que consumir o casamento. Exatamente. E depois tem que separar-se de livre, espontânea vontade. Exatamente. É exatamente assim que tem que acontecer. Hoje em dia, tem uma prática que talvez cá onde nós vivemos não é assim tão comum. Em outros sítios é mais comum, mas é uma coisa secreta. Né? Secreta porque muitas pessoas, muito provavelmente, têm vergonha de anunciar que isto acontece, mas acontece. É o que chama-se vulgarmente por casas de halala. Então, Sheikh, nós falamos que alguns imãs, né, que dizem, alguns pessoas estudaram, dizem que 3 talaques ocorrem numa sentada, só. Embora esta não é a nossa posição, não é o que nós achamos que é mais correto de acordo com o Sunnah, mas para as pessoas que dizem isto, depois entra num outro problema, em que o homem dá 3 talaques à sua mulher quando está zangado e acabou. Para contornar esta situação, eu chamo isto de corrigir um erro com um erro, que nunca pode dar certo. Para contornar esta situação, vão para casas de halala, em que é um sítio onde tem indivíduos lá que estão prontos para casar com a tua mulher, ex-mulher, neste caso. Portanto, divorciaste a tua mulher, tu vais para lá, pagas o indivíduo e ele casa com a tua mulher, faz nikah, consome o casamento com ela e depois divorcia ela depois de algum tempo e tu podes voltar a casar com ela. Então tu imaginas como se a tua mulher for passar férias e depois volta. O que o Sheikh acha desta manobra toda que está-se a fazer aqui? Isso é algo que não é permitido. Isto são brincadeiras que nós fazemos com
a própria religião. Porque quando ele casa, aquele indivíduo que é pago para casar, já casa com dinheiro de divórcio aquele. Então, e esse casamento é um casamento que, pronto, não satisfaz, porque o casamento, a sua essência é uma coisa eterna, né? Até a morte que nos separa. Agora, Depois da morte até, para nós, né? Sim, para nós, sim. Depois da morte. Sim. Está a perceber? Agora, um indivíduo casa, sabendo que daqui a uma semana vai ter que divorciar a mulher. Aliás, até no caso da halala, o marido quando paga, você tem que casar, consome o casamento e divorcia nesta noite. Há outros põem condição de 3 meses, né? Mas 3 Nesse meses. caso é pior porque a mulher que está a casar com o homem da casa do halala, ela também sabe que está a casar para um tempo determinado. Sim. Isto, sem dúvida, é mutar, sabe? Isso é complicado. E não só. Esse indivíduo você dá 3 meses. Ele vai lutar durante os 3 meses para você ser esquecido. Isso é complicado. É por isso que os outros dão menos. Certo. Hoje, e você depois disso divorcia. Aí de você se não divorciar. Então, você, meu irmão, você já está correndo perigo. Pronto, divorcia. Ela te diz, impõe condições, porque ele pagou. O serviço. Sim, olha lá, meu amigo, se você, na consumação de Nikah, se você perder, se você gastar menos tempo, melhor ainda. Ainda posso aumentar o cachê. Então, pronto. Ele quer a mulher dele, não é outra coisa. A mulher é uma coisa que não se empresta, chefe. É a única coisa que não se empresta. Então, ele vai fazer de tudo para ter ela de volta. Então, ela tem que ficar, depois disso, aquele tempo de espera. E depois ele casar com ela. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com a língua. Não pronunciar talaq, porque isto pode vir a trazer uma marca muito negativa nos corações. Você deu 3 talaqs à sua mulher. Ela saiu, foi casar com outra pessoa. Então, ou você arranjou um casamento à la minuta com outra pessoa, com aquele dinheiro que você pagou. Ela saiu no dia seguinte e tal, vai ficar. Mas aquilo é uma marca. É uma marca que vai ficar no teu coração para toda a vida. Você vai pensar naquele gasto que você pagou. Esse gasto também é marido da minha mulher, caramba. É complicado. Sem contar que este processo todo é nulo no Islã. Sim. Sim, nem é considerado. Tem que se fazer. Nem é considerado. As próprias pessoas, os próprios imãs que defendem que o talaq tem que ser, pode ser em uma sentada, nenhum deles concorda com esta saída. Sim. Eu não sei quem é o Dajjal que inventou isto, né? Que teve esta brilhante ideia. Acho que o único nome que podemos dar, isto é uma ideia de Dajjal, né? Algo que pode vir do Islã ou do Sunnah, né? Não há dúvida. Não seria algo benéfico para o Islã. Então, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sheikh Qasim, acredito que eu aprendi muito e os ouvintes também aprenderam muito consigo com esta conversa sobre ele. Queria agradecer o seu tempo e agradecer pelas suas palavras. Só para terminarmos, Sheikh, peço para dar considerações finais aos ouvintes. Muito bem. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Eu é que estou imensamente grato por a oportunidade que me foi dada para dizer algumas palavras, ou tecer algumas considerações sobre o Islã. E é natural que dentro da nossa conversa pode ter havido um ou outro erro. Nós agradecemos que os ouvintes corrigissem, mas da melhor forma. Com evidência. Exatamente. Não fazer isto de um bicho de 7 cabeças, porque o ilm é vasto. O ilm é bahr. Portanto, o que nós sabemos, o que todo mundo sabe, é uma gota no oceano. Uma gota.
que foi distribuído por toda a gente. Então, por isso não há ninguém que sabe muito. É um erro você pensar que sabe muito. Porque daquela gota o hino foi dividido para o universo todo. Logo, cada um tirou uma porçãozinha daquela gota. E é uma dádiva muito grande Allah Ta'ala ter dado um pouco de ilmo a cada um de nós. Temos que pedir a Allah Subhanahu wa Ta'ala, dentro deste ilmo, Allah nos dar sinceridade e nos dar a faculdade de nós podermos praticar aquilo que nós sabemos, porque quanto mais praticar aquilo que você sabe, Allah Ta'ala aumenta mais a sua sabedoria e o seu momento de prática também. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos guie para o caminho certo e que sejamos os defensores dos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que propaguemos o seu caráter, a sua forma de ser, que nós bebamos tudo quanto foi aquilo que ele trouxe, aquilo que ele fez, aquilo que ele viu fazer e concordou. Que Allah nos dê tawfiq, inshallah. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Telespectadores, ouvintes, assalamu alaikum.